Eu vou falar aqui, apresentar Moitinho para vocês, e aí a gente começa. Então, Luiz Cláudio Moitinho Gomes, né? Ele tem MBA em Gestão de Negócios pela FACS, é administrador de empresas pela UXAL, técnico em Instrumentação Industrial pela ETFBA, o Cefet, é auditor em várias normas, aí aqui tem umas 5 normas que ele é auditor, examinador do PNQ, o Prêmio Nacional da Qualidade, instrutor do Prêmio Realce Empresarial em 2003, participou do PGP Balança de Scorecard da Fundação Dom Cabral, atua na área de gestão organizacional desde 1988, aí tem diversas empresas, né, que ele já passou e deu consultoria, atuou como consultor e diretor técnico da QI Consultoria Limitada, realizando aí atividades de consultoria, treinamento, implantação de 5S, elaboração, né, de manuais, procedimentos, isso em parceria com outras organizações. Foi assim como professor da Unijorge Unifax. Atualmente é consultor sênior da Cristal e consultor credenciado do Sebrae, IEL e Sescop. Uhum. Pronto. Atuando em consultoria, assessoria, auditoria e treinamento em gestão organizacional. Faltou alguma coisa, Motinho? Várias, né? Você já resumiu aqui. Não, e do Sinduscom, especificamente, a gente atuou como examinador e coordenador técnico do Prêmio Excelência, né? Na construção, em vários ciclos aí. Que esse é específico de vocês, né? Aí a gente atuou junto aí. Eu me lembro, porque a gente participou desse prêmio. A Peli também, não foi? Sim, sim. Então, e ele vai falar aqui pra gente sobre mapeamento de processos, né? Para poder embasar, para a gente poder gerar a nossa cartilha, tá bom? Então, com você, a palavra, Moitinho. Quem tiver com uma pergunta, você prefere como, Moitinho? Que deixe para o final, a gente vai anotando. Isso, Priscila combinou, assim, que eu faria a apresentação, depois abriria para perguntas. Então, o ideal é que vocês vão anotando, na medida que eu falo alguma coisa que vocês tenham dúvida, e no final a gente abre e aí navega por toda a apresentação, se for necessário. Okay? Ótimo. Então, se quem tiver a gente otimizar o tempo. Pronto. Quem tiver algum questionamento, vai anotando, no final a gente abre. E então aí é que justifica que os áudios fiquem desligados mesmo, ok? Obrigada. Então, vou compartilhar a tela. Tá ótimo. Então, nosso bate-papo aqui é sobre, né, conhecer, que eu acho que você já conhece, e aplicar também o mapeamento de processo. Então, a gente vai tratar, né, rapidamente de algum conceito e para o que a gente está fazendo hoje, o que a gente conhece, o que a gente está aplicando, certo? Que é o objetivo. Então, a gente começa perguntando, né, fazendo uma afirmativa. A abordagem de processos não é uma novidade na forma de gerir a organização. Isso é a realidade, será? Tá? Ou ainda é uma novidade, né? Um questionamento para se fazer. Porque, às vezes, a gente acha, né, que está fazendo, né, já gerindo a organização com essa abordagem de processo e a gente ainda está no paradigma anterior. Tá? Então, falar de processo é uma coisa assim, aparentemente simples, né? Que é um conjunto de atividades, quando você pensa numa empresa, de transformar entradas, insumos em produtos, serviços. Né? Então, a gente olha a organização como um grande processo. Né? Só que aí a gente tem que entender que essa organização, isso vocês, né, já estão fazendo, de processos menores, né, que se dividem aí normalmente, né, em processos de gestão, gerenciamento, processos de realização do produto, agora chamado, né, isso de processos de operação, e os processos de suporte e apoio. Né? Então, esses processos menores, eles interagem para dar o resultado, né, global da organização. Então, normalmente, as organizações
estruturam, né, identificam esses processos e organizam ele em macrofluxo ou cadeia de valor, depende da metodologia que ele está adotando. Que no final são coisas semelhantes. A gente vai ver que os exemplos aí sempre vai se dividir nessas 3 categorias gerais, de gestão, produto ou operação e apoio. Então, aqui é o exemplo de uma construtora, aqui é um exemplo de uma fábrica de pré-fabricados, isso tudo são exemplos de clientes, que a gente já trabalhou, eu, Olívia, tá? São exemplos, Então, você vê de pré-fabricado aí é um outro exemplo, bem parecido, com algumas coisas diferentes, A gente aqui colocou requisitos do cliente, aqui a gente tem uma estratificação desse processo de fabricação, então é muito comum, e eu vi na pesquisa que vocês disseram a dificuldade de identificar quais são os processos, isso é uma questão dinâmica quando você vai desenvolvendo, porque aqui, inicialmente, por exemplo, nessa empresa, a gente definiu um processo de fabricação, a fabricação dos pré-fabricados. Tá? Quando começou a desenhar, a detalhar, viu que era muito grande. E aí, esse processo de fabricação, ele se dividiu em 5 subprocessos. Houve essa necessidade para ter um melhor entendimento e uma melhor identificação dos entradas, saídas, recursos, etc. Okay? Então, isso aí é um processo dinâmico, desenvolver essa questão dos processos de organização, mapear, melhorar, etc. Uma outra forma que eu te falei é a cadeia de valor. Então, esse aqui é um exemplo do Tribunal de Justiça da Bahia, a gente fez um projeto lá, ele já tem um escritório de processos e projetos implantados, a cadeia de valor e outros conceitos diferentes. Então, a gente se ajustou, enquanto consultoria, ao que já existia na entidade. Então, a gente se ajustou à metodologia deles e fizemos a adaptação. E aí, criamos uma cadeia de valor do sistema de gestão da qualidade. Existe uma outra maior que essa, que é do tribunal, certo? Então, se vocês verem, mesmo a lógica, processos gerenciais, processos finalísticos, e processos de suporte. Só que a gente entende que cada caixinha dessa, quando a gente identifica os processos, então ele tem justamente o quê? Entradas e saídas. Tem fornecedor do processo e cliente do processo. Então, esse fornecedor e cliente é fornecedor e cliente do processo. E não no conceito de prestador de serviço ou fornecedor de materiais, é o fornecedor do processo, que pode ser o próprio cliente. No caso aqui de processo de vendas ou processo vender, que muitas organizações até tiram esse nome vendas, ou comercial, ou produção, e utilizam o verbo de ação, vender, produzir, até para separar do organograma, começar a quebrar esse paradigma, essa coisa da gente estar olhando sempre para a organização no organograma. Então, o processo é uma ação, Então, a ação de vender, uma ação de produzir, uma ação de entregar o produto. Tá? Então, muitas organizações utilizam essa forma. Tá? Então, que vai desde o que, no caso de vender? Desde a solicitação de um orçamento ou cotação, até o fechamento do pedido de compra, um contrato, que aqui de um lado tem um cliente, que deseja esse produto ou serviço, e aqui, como cliente do processo, nós temos um processo interno, que pode ser o processo planejar produção, pode ser o processo produzir direto, depende da estrutura de cada organização. E aqui a gente vai ver, e eu vi que vocês já fazem isso, tem várias entradas intermediárias e várias saídas intermediárias. A gente só focou na entrada principal, saída principal do processo. Só que aqui, na prática, a gente vai ter aqui uma cotação, que é uma saída intermediária. Antes de fechar o pedido, tem uma cotação que você faz, uma proposta, um orçamento, é uma saída para o cliente, que volta com aprovação ou não. Então, você tem várias entradas e saídas no decorrer do processo. Tá? Só que
a gente tem ainda, né, e vocês devem ter vivenciado isso, vivenciam, que você tem um processo de vendas ou vender que permeia a estrutura organizacional da empresa, tá? Então, você tem lá a área de venda, o comercial, a produção, a logística, finanças. Então, quando você vai fazer uma venda, né, então não é só o pessoal de venda que está envolvido. Muitas vezes, ele, para fazer uma cotação, um orçamento, dizer quando vai entregar o produto, ele tem que o quê? Consultar a produção, ver a programação de produção em função do que está na casa, né? Já lá para poder entregar aos clientes que já compraram, ver a questão de logística, né? Como é que está a programação de entrega, tudo isso antes de o quê? De colocar uma proposta de acordo com os requisitos do cliente, que não é só a especificação. O cliente também, normalmente, vai exigir prazo de entrega, tudo isso aí. Vai interagir com finanças para ver se esse cliente tem alguma restrição de crédito, né? Se está devendo, se tem alguma coisa que não possa vender a esse cliente. Então, vários atores são envolvidos no processo de vender. Só que, na realidade, as organizações continuam pensando, né, na organização estrutural, funcional, né, cada um no seu pedaço, sem enxergar o todo, né? E aí a gente tem os problemas graves de comunicação entre essas áreas, essas unidades, para fazer esse processo funcionar, né, devidamente, como é a abordagem de processo. Então, a gente vê que desde 2000, que a norma fala de a ISO 9001, por exemplo, fala de abordagem de processo, e a gente vê as organizações até hoje com essa dificuldade de entender e fazer a gestão por processo, que aqui envolve vários atores, né? Então, o cara de produção, ele atua em diversos processos, né? Não só um. E aí, o que é, entendendo um pouco alguns conceitos que é dado pelo BPM, né? Que está no CBOC versão 3.0, que agora já vai estar saindo já 4.0, tá? Então, ele não fala de mapeamento, ele fala um conceito de modelagem de processo. Então, o que é modelagem de processo de negócio? É um conjunto de atividades envolvidas na criação de representação de processos de negócio, que a gente acabou de falar, existentes, que é o chamado as is, ou seja, como é hoje, ou propósito, que é o to be, como é que eu proponho, né, em termos de melhorias para fazer esse processo funcionar de uma forma melhor, tá? Ele pode prover uma perspectiva ponta a ponta, né, de processo, ou uma porção do processo primário, de suporte e de gerenciamento. Então, eu posso fazer a modelagem do processo de vender como um todo, ponta a ponta, ou, a depender da complexidade, eu posso dividir esse processo em subprocessos e tratar ele em partes, certo? Então, tudo isso, não existe uma receita de bolo, existe uma metodologia e que você vai ajustar a realidade, a cultura, a complexidade do negócio. O propósito dessa modelagem é criar uma representação do processo de uma maneira completa e precisa sobre o seu funcionamento, né? Por esse motivo, o nível de detalhamento e o tipo específico de modelo tem como base o que é esperado da iniciativa de modelagem. Assim, o que é que eu quero fazer com essa modelagem? Eu só quero conhecer de uma forma geral como o processo funciona. Eu quero conhecer de forma detalhada como ele funciona, inclusive quem são os atores, as idas e vindas do fluxo, né, de produto, de serviço, de informação. Então, eu tenho que saber qual é o nível que eu quero modelar o meu processo, tá? Então, um diagrama simples pode ser suficiente em alguns casos, né? Enquanto um modelo completo e detalhado pode ser necessário em outros casos. Depende do objetivo que você quer, né, fazer esse trabalho na organização, né? Então, a gente tem desde um diagrama, né, de processo simples, conhecer de forma geral como funciona aquele processo, um mapa, né, onde você tem um detalhamento maior, né, que é bem assim semelhante ao fluxograma. O pessoal de BPM não gosta dessa palavra, fluxograma, mas ele é bem semelhante.
E o modelo, né, que é algo muito mais detalhado, onde você vai levantar não só as pessoas envolvidas, tempos de execução de atividade, fazer simulação de tempo, e existe software para isso, para você otimizar o processo. Então, em que nível nós queremos fazer isso na nossa organização? Né? Então, a norma ela não é nem o SIAC, nem a ISO, ela não é prescritiva. Ela diz que você tem que identificar esses processos e algumas coisas mínimas que você tem que conhecer, né? Entradas, saídas, recursos, etc. Agora, em que nível eu quero implantar isso em minha organização para ter melhores resultados, né? Porque quanto mais detalhado eu vou, existe uma maior chance de eu identificar a oportunidade de melhoria, né? E ganhar produtividade, eficiência e eficácia. Só que é um processo mais longo, trabalhoso, né? E exige um investimento maior. Okay? Então, a ferramenta básica, né, além da questão de você fazer um diagrama, um modelo, um mapa, um modelo, é você colocar isso numa lógica que é muito utilizada, né, isso está, inclusive, nesse desenho, mais ou menos, está na norma, que é o CIPOC, né, que é identificar o processo, as suas entradas, os fornecedores das entradas, né, as suas saídas e os fornecedores dessas saídas. Então, essa é uma ferramenta básica. Okay? E aí, depois, a pessoa começou a, né, diversificar, ou seja, colocar outros ingredientes, né, para poder não sair desse básico aqui de entradas e saídas e ver que, sim, o que, é que tem mais nisso aí? Aí surgiu a questão do diagrama tartaruga, né, muito utilizado, né, onde eu quero saber também quem, né, quem atua nesse processo, quais os recursos, como, né, o detalhamento do processo, do procedimento, como é que eu meço, né, como é que eu monitoro e meço, se necessário, as saídas, entradas durante o processo, o que for necessário, ok? Aí vem a tartaruga, depois alguns chamam aí, vocês utilizam, precisa falar tartaruga turbinada, né? Ok? Então, você vai adequar a realidade de cada organização, a sua necessidade e ao objetivo que você quer fazer essa modelagem, tá? Então, eu trouxe alguns modelos que a gente tem utilizado. Então, o CIPOC modelo 1, de uma construtora, né, por exemplo, né, ele é simples, bem parecido com o que vocês usam, entradas, saídas, recursos, o como, né, quais são os documentos, monitoramento do processo e as atividades. Eu vi que vocês usam atividade em forma de uma coluna, né, na sequência. A gente gosta mais de utilizar, no mínimo, um diagrama. Um diagrama ele é muito mais fácil de visualizar, porque, inclusive, é uma técnica que a gente usa, entender o objetivo do processo e fazer o diagrama para poder depois você conseguir mais facilmente, em cada etapa dessa, né, que muitas vezes você constrói, desconstrói, modifica, detalha mais. Então, é um processo de construção para ficar mais fácil identificar quais as entradas e quais as saídas desse processo. Então, isso aqui a gente trabalha na planilha Excel, né, com esse diagrama, e ele depois é vinculado à parte também de riscos, que não é o objetivo dessa palestra, porque vocês já fizeram essa parte de risco, certo? Deixa eu ver aqui. Então, esse é um modelo bem parecido, né? A gente tem esse segundo modelo, esse aqui eu desenvolvi para um trabalho do Sebrae, adequando aos requisitos lá do ficha de produto do Sebrae, onde você também tem o CIPOC, ok? É um processo aqui, você tem as entradas, saídas, os recursos, e a coisa que a gente tem utilizado bastante é essa questão, essa coluna aqui, requisitos do cliente. Eu gosto de utilizar muito isso aqui, apesar de que é uma dificuldade das pessoas, né, do processo, entenderem e responderem essa questão.
e a gente acha que é crucial. Porque o que é que o processo existe? Para entregar algo, né? Para entregar algo a um cliente, ou vários clientes, né? Então, o que é que esse cliente espera? Quais são os requisitos e necessidades dessas partes interessadas? Que a própria norma fala. Então, entender quais são esses requisitos desses clientes é muito importante, porque isso é foco na eficácia do processo. O que é que o meu cliente espera e vai gerar satisfação nesse cliente. Então, isso é um ponto. O outro ponto é, quando eu trabalho a questão dos riscos, o meu foco principal nos riscos de processo, né, a gente vai identificar riscos e oportunidades, nos riscos é o quê? Qual é o meu risco principal? É não entregar as saídas de acordo com os requisitos do cliente. Então, isso fica muito mais fácil de você desenvolver a sua identificação e avaliação de riscos pensando dessa forma. Tá? A norma ela não fala isso, tá? Ela não prescreve. Isso foi uma forma que a gente entendeu ser mais fácil, porque tudo que vai impactar aqui na saída vem do processo. Tá? Então, quando eu penso aqui que não atender algum requisito, ele vai vir da onde? De alguma atividade aqui durante o processo ou na sua entrada, né? Então, nessa metodologia, a gente desenvolveu a CIPOC, também o diagrama de bloco e o fluxograma, né? Foi uma exigência também. Tá? Então, a gente desenvolveu tanto o diagrama quanto o fluxograma, né? Nesse projeto. Okay? E aí você, além disso, nessa mesma planilha, né, a gente tem o procedimento, certo? Aqui, de uma forma de tabela, e um levantamento inicial, que aqui foi feito, assim, bem superficialmente, mas já deu resultado, porque a gente não tinha muitas horas para fazer esse projeto, que é o tempo de execução e o tempo de ciclo de cada atividade, o que é possível mensurar. O que é isso, gente? É o tempo que executa a atividade e o tempo, às vezes, que você tem de deslocamento, de espera para a próxima etapa, que impacta no resultado. Ou seja, no caso aqui, por exemplo, essa atividade, né, de venda de produto, as atividades em si levam, em média, 129 minutos. Só que o processo, ele leva, em média, 374 minutos para ser executado, em função dos tempos de ciclo. Então, a gente identificou, nesse levantamento, algumas atividades que precisavam ser melhoradas. Por exemplo, todos os processos de venda dessa empresa passavam pelo CEO, né, pelo dono. Tá? Não tinha um que não passasse. E, lógico, que o cara não estava disponível o tempo todo. Então, o maior tempo que tinha era esse de espera da análise do diretor-geral para poder aprovar o documento. E, às vezes, impactava na entrega do produto, porque o cliente, muitas vezes, fazia um pedido muito em cima, né, do prazo. Ok? Então, foi uma decisão. Você tem que trabalhar com esse mercado, esses clientes, então você tem que otimizar o seu processo para reduzir esse tempo, para poder você liberar para o pessoal lá da entrega fazer toda a programação logística e entregar os explosivos lá na pedreira, por exemplo, para poder fazer o serviço do cliente, ok? Então, nesse caso aqui, ele entendeu e aí delegou para um gerente uma parte desse trabalho de análise, né, das vendas. E isso, eles conseguiram reduzir o tempo, tá? Então, é um trabalho de melhoria, certo? Um modelo utilizado. Esse aqui é o modelo que a gente mais tem utilizado, né? No caso aqui, é um mapeamento, né, de gestão de competências. Aqui a gente colocou o controle de revisão, colocando ele também na estrutura de documentação da empresa. E a estrutura é semelhante, tá? Você tem as entradas, os fornecedores, você tem as saídas, os clientes do processo e os requisitos. Aqui em cima a gente tem os recursos, né, humanos, infraestrutura e ambiente. Então, isso está lá na norma, né? E aqui embaixo nós temos os
documentos, métodos e monitoramento e medição. Ok? Para fazer isso, né, essa identificação, né, novamente a gente utiliza, nesse caso daqui do lado, o diagrama, né, a gente faz o diagramas mais simples, para facilitar, e facilita muito você identificar entradas e saídas, ok? Fazendo um diagrama, certo? E aqui embaixo você tem a parte de risco, né, que eu tirei e no objetivo do nosso encontro aqui. Mas ele já fica dentro da mesma planilha e faz a vinculação, né, com as saídas dos processos. Um outro modelo que a gente utilizou no TJ, a parte de mapeamento, ela é semelhante, né? Agora, o diagrama, ele utiliza, aí a gente já fez de acordo com o que já existia na organização, okay, tá? Então, esse aqui eles já utilizam, né, o BISAGE, então eles utilizam lá a metodologia, né, do BPMN, né? É o BPM Notation, a notação BPM. Então, todos os processos eles já são mapeados, já utilizando a metodologia, né, a forma BPM, tá? Então, eles já utilizam esse software. Esse software ele tem a versão gratuita, você pode baixar e utilizar. Então, dá para fazer aqueles diagramas que eu mostrei no outro exemplo lá, até utilizar realmente a modelagem com todos os, né, os atributos, tá certo? E ele faz até simulação, né, na versão paga. Então, aqui você já é uma coisa mais detalhada do processo. Não sei assim, um modelo, mas aqui já é o que eles consideram um mapa de processo, onde você tem aqui as raias, né, eles chamam as piscinas e raias, onde você define quem são os atores e as atividades, a sequência de atividades e a interação entre esses atores, né? Então, aqui já mostra de uma forma mais detalhada, tá? Então, aqui já é melhor do que o diagrama para você identificar até gargalos, identificar ineficiências, já dá uma visão melhor. Esse daqui está bem simples, mas existe alguns que são bem maiores e idas e vindas, tá certo? Mas é uma ferramenta bastante utilizada. Entre os softwares que a gente vê aí, esse é o mais utilizado, certo? Que é o Visage. Agora você encontra aí software o Reflow, você encontra da Soft Expert, você encontra da Pixisoft. Então tem várias ferramentas aí no mercado. Okay? Deixa eu ver. Vamos lá. Enfim, então o que é que a gente, nessa questão das ferramentas, o que é que a gente deixa de dicas aí, né? Questão de gestão por processo. Você identificar e mapear os processos, né? Priorizando aqueles considerados críticos para o resultado, tá certo? As atividades, ouça as pessoas. Então, quanto mais detalhado você quiser fazer, você vai ter que ir entrevistar, ouvir, medir, para poder você ter um detalhamento maior, né? Defina o dono do processo e formalize isso para a organização. Então, é uma coisa muito utilizada, a gente tem a dificuldade nisso, porque o dono do processo é aquela pessoa que não está só responsável pelo que sua área faz nesse processo. Ele responde pelo resultado do processo como um todo. Então, ele tem, vamos dizer assim, o dever também de olhar o que está acontecendo nas outras áreas que estão impactando no processo. E isso é uma dificuldade das organizações, porque a gente tem uma coisa muito de setorial, e aqui é o meu pedaço, quem manda sou eu, né? Então, isso é uma dificuldade de você adotar a gestão do processo, porque o processo ele permeia diversas unidades da organização, e o dono do processo ele tem que responder por esse resultado como um todo. Então, muitas vezes, a questão de uma ineficiência ou ineficácia não está nas atividades da área dele, mas de uma outra área que impacta no processo. Então, ele tem que ir lá negociar com o gestor dessa outra área,
verificar o que está acontecendo, ajudar. Então, isso é um trabalho do dono do processo. Tá? Identifique claramente as saídas desse processo, seus clientes e requisitos. Os requisitos a gente já falou dessa importância, por que a gente tem que identificar. Defina indicadores de desempenho adequados, tanto de resultados, outcomes, como drivers, né, que são indicadores durante o processo, se aplicável a esse processo que você está mapeando. Acompanhe esses resultados, né, identifique e plante melhorias, tanto focado na eficácia quanto na eficiência. Então, quando a gente fala lá de oportunidades, essas oportunidades, tanto eu tenho que olhar o que é que eu posso, de que forma eu posso entregar melhor os requisitos do cliente, falando de eficácia. E de que forma eu posso gerenciar melhor os recursos, ou seja, executar melhor atividade, com menor custo, mais produtivo, para poder entregar aquilo que o cliente deseja, só que tendo o melhor resultado para a organização. Então, eu estou falando aí de eficiência. Então, a oportunidade, eu tenho que abordar essas duas, né? Essas duas formas, tá? Capacite e conscientize a equipe para mudanças. Então, a questão de você treinar e conscientizar as pessoas é fundamental, né? E essa conscientização vem também a partir de você mostrar os resultados que estão sendo atingidos com aquela metodologia que está sendo utilizada, né? Monitore e avalie a eficácia dessas melhorias, ok? E invista, sempre que possível, em tecnologia, né? Depende do porte, da complexidade. Então, empresas que têm RP, apps, o BI, né? A Business Intelligence, para poder você melhorar, você ter o processo melhor monitorado, né? Mais fácil, mais produtivo, tá? Então, nessa questão de medição, a gente trouxe exemplo aqui, isso aqui eu fiz rapidamente, só para ter uma ideia. Hoje você pode utilizar tanto sistemas quanto em Excel, né? Você pode utilizar painéis de indicadores e que você trabalhe dinamicamente diversas informações do seu processo ou do seu sistema de gestão. Aqui, por exemplo, a gente fez, né? E aqui eu não consegui zerar isso aqui, eu fiz muito rápido, não sei ainda como fazer, mas aqui, por exemplo, uma curva de avanço da sua obra, do seu edifício, em todo o percurso. Mas se eu quiser saber, ele começou em 2019, se eu quiser saber quanto avançou em só 2019, eu só vou aqui e facilmente ele vai me dar o resultado. Tá? Então, isso numa apresentação de resultados, você pode ter diversos indicadores e você trabalhar de forma dinâmica aqui no seu dashboard ou no seu painel. Okay? Isso aqui você tem uma tabela estruturada, onde você vai mostrar os avanços, e à medida que mensalmente você vai atualizando, né? Então você vai atualizar o gráfico, e aqui o seu, né, elemento aqui que fica até didático, né, e lúdico. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, botar aqui uns avanços até o final do ano. Tá? Atualizar, e aqui você já tem o seu gráfico, o seu atualizado. Então, isso para você acompanhar e para fazer reunião de resultado é muito legal, certo? Aqui eu vou mostrar um modelo mais completo, porque a gente não tem isso em cliente de construtora. Isso aqui é um exemplo lá no Tribunal de Justiça que a gente fez, né? A gente tem 3 dashboards implantados lá, né? Esse aí aqui é de um gabinete onde ele consegue ver os processos de entrada. Ela pode ver por mês, né? Se eu quiser selecionar aqui, se eu quiser selecionar por trimestre, consegue ver do trimestre inteiro, né? As entradas. Se eu quiser ver as saídas, eu vejo por período, por classe processual, por assessor. Então, aqui a gente modificou os dados, inclusive indicador de desempenho, você pode modelar isso no Excel. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso querer ver só o que foi de moitinho, né, referente aos processos de agravo de instrumento do mês de março. Então,
através de simples cliques, você tem todos os resultados, né, dos seus processos, para que você avalie e tome decisão. Então, você tem que fazer uma estruturação de dados e montar isso, que pode ser no Excel, você pode importar dados de sistemas ERPs e trazer para o Excel, enfim. Isso é uma coisa que ajuda muito na medição, né, monitoramento de processo e análise de resultados para tomada de decisão, certo? E finalizando, aqui foi o resultado da pesquisa, né, das 5 respostas que a gente teve da pesquisa que a gente enviou, tá? Então, como você utiliza o mapeamento, né, todos 100% responderam que é para entender, padronizar e melhorar os processos, ótimo, isso é muito bom, né? Os gestores da organização enxergam o mapeamento, né? Fiquei contente de saber que as 5 que responderam, os gestores têm uma visão que isso ajuda a ser mais eficaz em suas atividades, resultados, né? Já é um bom caminho. Quais os resultados tangíveis que alcançou com a utilização da metodologia? Então, a gente teve várias colocações. Aqui eu destaquei, encontramos gargalos e melhoria nos resultados. Agora, quem respondeu aqui, quanto melhorou o resultado? Quanto melhorou sua produtividade? Quanto reduziu de custo? Então, a gente tem que começar a se preocupar em medir, né? Em colocar algo que, para os gestores, principalmente, né, gerentes, dono da empresa, os números são, né, algo que, né, motiva muito, né? Estimula muito. Porque ficar assim no conceitual, né, é legal, a gente melhorou os processos, encontramos gargalos. Sim, mas isso resultou em quê para a organização? Né? Nós reduzimos o prazo da atividade tal de 5 horas para 3 horas. Com isso, a gente melhorou, a gente consegue fazer mais com menos. Então, foi o resultado do mapeamento e melhoria dos processos. Né? Quais as dificuldades que você teve na elaboração do mapeamento? Então, aqui alguns colocaram a agilidade do gestor para elaborar, alinhar os horários disponíveis dos responsáveis. Então, isso é comum, né? A gente tem que administrar isso, tá? Porque as pessoas estão fazendo a sua atividade e tem que dedicar tempo para fazer isso. Agora, se eles enxergarem no final que você tem benefício, pode pegar um piloto e mostrar resultados, fica muito mais fácil dele encontrar um tempo para fazer, porque ele sabe, ele já viu um exemplo na prática, tá? Escolher a ferramenta mais adequada para a sua elaboração, então, foi uma dificuldade também que foi relatada. Então, como a gente viu, existem algumas metodologias e não existe algo assim, tem que ser assim. Você vai ajustar, né, a sua realidade, né, a melhor que funcione na sua empresa, tá? Então, naquela questão, a gente usa o CIPOC, mas existem outras metodologias de diagramas que são utilizadas. Para TI, existe uma metodologia específica, que o pessoal utiliza muito de diagramas, que já é os símbolos adequados à TI. Então, para cada tipo de negócio, eu acho que, em geral, essas que a gente mostrou aqui, que vocês estão utilizando, são as mais usadas e atendem perfeitamente. É só o nível de detalhamento que a gente tem que definir em função do objetivo esperado. Tá? Listar todas as atividades necessárias foi uma dificuldade e realmente você vai construindo e muitas vezes vai ter que voltar muitas vezes no que você fez para revisar. Então, é um processo, gente, que não é da primeira vez que você fez o diagrama e ele já está pronto, acabou, morreu. Né? Então, quando você começa a analisar, começa a ver, começa a identificar riscos, avaliar riscos, até perceber que esqueceu de alguma coisa, volta ao diagrama. É um processo dinâmico até você ter uma versão, vamos dizer assim, boa do seu processo. E depois, quando as coisas forem, né, implantando as melhorias, implantando aquelas ações para reduzir risco, você vai ter que voltar a revisitar esse processo, porque muitas vezes vai ter que mudar a forma, né, o diagrama, a lógica, ok? Dificuldade de implantação, então algumas atividades se confundem, então isso também aparece muito,
principalmente porque as pessoas não se enxergam no processo do outro, tá? Então, já vi empresas dizer assim, olha, tem uma atividade que era fazer a requisição do ASO para a clínica no processo de recrutamento, seleção e contratação. Isso era feito pelo técnico de segurança, mas era uma atividade no processo de recrutamento, seleção e contratação. Então, quando ele está fazendo aquilo, ele não está fazendo uma atividade de segurança do trabalho, no sentido, né, de, vamos dizer assim, prevenir acidentes, etc. Ele está fazendo uma atividade do processo de recrutamento, seleção, contratação, por exemplo. Tá? E o entendimento de todos também uma dificuldade. Isso também é natural nesse processo de mudança, de pensar a organização como, né, as caixinhas e um organograma e passar a enxergar ela como processo. Não é fácil, né? A gente tem que mudar, primeiro, o nosso modelo mental enquanto gestores do sistema, coordenadores, gestores do sistema. Então, se a gente não entender esse modelo de processo, dificilmente a gente vai conseguir passar para as pessoas, fazer com que aquelas pessoas, né, entendam e comecem a fazer um desenho mais adequado, funcionar mais adequado, e para poder essas pessoas depois mudarem esse modelo. Então, a gente primeiro, né, e é um trabalho que não é fácil, mudar o nosso modelo mental, né, para um entendimento de processo. Okay? Então, era essa apresentação que eu trouxe para vocês e vamos abrir para poder vocês, a gente discutir, debater dúvidas, perguntas. Eu vou descompartilhar. Obrigada, Moitinho, pela sua apresentação. Consegui fazer menos de 50 minutos. Deu quanto? Deixa eu ver. Não sei se corri muito, se foi Deu corrido. 40 e alguma coisa. Obrigada. A gente realmente queria identificar que você mostrasse, né, quais são as ferramentas. E o mapeamento de processo tem a questão do entendimento do conceito, mas também do uso da ferramenta, né? Vi que pela conversa que a gente tem aí ao longo das reuniões, algumas pessoas utilizam o CIPOC, outras o Tartaruga, a gente tem uma diversificação realmente. No meu caso específico, aí eu vou já aproveitar e comentar aqui, a gente hoje tem o mapeamento de todos os processos. Não vou lhe dizer que assim é de forma. A gente tenta fazer ele de uma forma mais identificando mais cada passo desse. A gente usa o Tartaruga Turbinada, onde a gente consegue em um documento único colocar o objetivo, o dono do processo, as entradas e as saídas, não só de processo, mas também do passo a passo, né? Aquilo que eu preciso receber e aquilo que eu vou entregar. Os indicadores, os recursos, a mão de obra envolvida, e a gente acrescentou riscos e oportunidades nesse Tartaruga Turbinada, né? E a gente acrescentou isso para poder ficar ali, é só uma identificação, ok? E aí depois a gente tem um tratamento em outro documento, certo? Mas torna-se com que também a gente, por conta até dos riscos, das oportunidades e dos indicadores, a gente pode estar sempre atualizando ele, porque a gente tem o planejamento estratégico, onde é revisado anualmente. Então, a gente tem indicadores novos que vão surgindo e os riscos e oportunidades também por conta do processo, do momento, né, da situação que está se vivendo. Então, faz com que todo ano seja necessária uma atualização desse mapeamento. É uma ferramenta, eu particularmente gosto muito, mas ainda eu sinto falta, e apesar de ter o dono do processo, mas eu sinto falta das pessoas abraçarem aquilo como ferramenta deles, entendeu? Assim, de gestão mesmo. Então,
sempre consultando aquilo, atualizando, né? Me veio aqui na cabeça, ao longo dessa sua explanação, por exemplo, hoje a gente tem os indicadores, fizemos até um modelo de contabilização desses indicadores, onde a gente já nesse modelo bota o plano de ação, né? Formalizou para a empresa toda, porque a gente sentia dificuldade que cada um trazia de um jeito, com um gráfico, às vezes o gráfico não queria nem dizer exatamente o que era o indicador, e a gente resolveu, isso foi um passo, a gente resolveu isso trazendo um modelo onde tem as entradas para poder gerar o gráfico e ali mesmo já tem o plano de ação. Isso é Sim, cobrado constantemente, é um trabalho árduo, porque o povo, você esquece de fazer um indicador, e você fica naquela cobrança, e às vezes faz um plano de ação que não está muito correspondendo com as suas causas, né, reais, e aí você tem que ficar sempre naquela luta. Mas já veio aqui na minha cabeça de fazer um dashboard, como você falou, né, talvez até vinculado ao próprio mapeamento, a gente poder fazer um dashboard daqueles indicadores de planejamento estratégico, de sistema, todos que estão ali envolvidos no mapeamento. Eu porque acho que é um outro passo. facilita muito de você, inclusive em reuniões, você demonstrar, né, se você tem um painel de indicadores, ou às vezes mais de um painel, né, porque depende dos indicadores, e você ter os dados estruturados de forma que você pode ter, a depender do que for, de forma contínua, né? Aí você não precisa ter assim, eu tenho uma planilha de 2009, 2010, 2011. Sim. Então você pode estruturar eles para ter o seu histórico. No caso, você trabalha em empreendimento, então está muito ligado ao empreendimento, 2, 3 anos, você tem naquilo ali todo o empreendimento, tá? Se é a empresa em si, o resultado da empresa, você tem o histórico ali. Então, isso você consegue fazer facilmente e você navegar, né, numa análise dessas informações de uma forma melhor. Entendeu? Está tudo ali e você, através de cliques, você consegue, né, fazer comparativos de anos e isso dá uma dinâmica diferente às reuniões e mais fácil do que você ter que ficar, copia aqui, cola no PowerPoint, faz a apresentação, não ficou? Então, isso melhora bastante. Então, isso já existe em alguns softwares, né? Já trabalha com painel de indicadores, etc. Mas nem todos trazem da forma que eu quero, né? Que a empresa Sim. precisa. Então, muitas vezes você tem que ou exportar dados desse software, trabalhar isso no Excel ou no Power BI, por exemplo, ou construir isso no próprio Excel, por exemplo. Uhum. A gente precisa ter esse momento, né, de formatação mesmo, né? Mas eu já anotei aqui que talvez seja um app, né, a ser dado para isso. E Você pode escolher assim, Aline, talvez assim, olha, eu noto que processo tal, existe um melhor engajamento, está mais avançado, uso ele como piloto. Os outros estão sim, funcionando como sua metodologia atual. Você usa ele como piloto, inclusive sua gestão de mudança, né? Então você usa esse como exatamente. piloto, faz e os ganhos, né? Bem feito, bem monitorado, você consegue estimular os outros a aderirem, né? Uhum, uhum. Ok? Eu acho que a gente, na verdade, tem feito assim com todos os processos que a gente inclui, de toda a ferramenta, de pegar uma área, aí a gente valida, né, com aquela área. Eu acho que é interessante a gente fazer isso. E a outra coisa o que é que eu ia falar, meu Deus? Você falou aí de engajamento, de pegar. Ah, sim. Nesse momento, a gente ainda está com o mapeamento e o procedimento, tá? Eu tenho Certo. a intenção de alguns processos a gente tirar o procedimento, até porque a norma já não tem mais essa exigência, Sim. e fica uma coisa mais dinâmica, mais clara, mais rápida, e a gente tirar. Mas nesse momento eu ainda estou com as duas situações, tá?
É outro passo que a É, gente vai e ver se dá para o o ano que que vem. vai lhe dizer isso são o desempenho do processo. Se Uhum. você tem um processo, né, já, vamos dizer assim, aperfeiçoado, já estável, com resultados, né, Sim, estáveis, então você diz, pô, isso aqui eu posso tirar essa parte, vamos dizer, o procedimento formal, né? O procedimento sei. existe, mas o procedimento Exatamente. como um documento, eu Isso. começo a ver que não tem mais necessidade, tá? Ok? Ok. No meu caso, eu não tenho dúvida exatamente, apesar de que surgiram aqui duas indicações, né? O negócio do dashboard e essa questão de eu até verificar qual procedimento está tendo desempenho melhor para poder, assim, por ele, eu começar a retirada do, do procedimento papel mesmo, né? Ficar só com o mapeamento. Já me clareou, assim, uma forma de direcionamento. Mas dúvida exatamente eu não tenho, não sei o pessoal. Vamos ver aí. Alguém quer ter algo a perguntar, gente? Não, uma coisa até que eu anotei que eu achei muito interessante é que no próprio mapeamento já tem os requisitos do cliente. O meu mapeamento, por exemplo, é bem o básico mesmo, eu uso o Cipó, que é bem básico, tem as entradas, saídas e quem a gente são os clientes, mas a gente não bota os requisitos, então Nem já fui nós. anotando aqui. Também não botamos esse não. Interessante. Isso é o que eu falei, né? Você vai colocando recursos, outras coisas adicionais, pode ser logo no início, a depender da maturidade da organização, ou você pode ir evoluindo, entendeu? A questão dos requisitos a gente acha muito legal, porque quando você faz a identificação, né, dos riscos, eu procuro sempre focar ali, né? Ou seja, Hum, se o cliente você precisa atender prazo, então qual é o seu risco? Não cumprir o prazo, por exemplo, né? Ok? Aí você vai identificar o que é que no seu processo pode acontecer, e aí os diagramas, os fluxogramas, os modelos vão lhe ajudar a identificar o que que pode, onde pode falhar para que aconteça aquela situação, né, de risco, né, que é não cumprir o prazo. E aí você fazer a identificação, a avaliação em função dos seus controles. Então, da minha forma de que a gente dá essa consultoria, a gente acha mais lógico, entendeu? Não existe a entendi. prescrição da norma. Então, mas você vê o pessoal identificando, né, situações de risco na saída, no meio do processo, na entrada, em diversos momentos, tá? E às vezes não fica claro, fica confusa para a pessoa, não consegue deixar isso de uma forma estruturada na cabeça e até na planilha. E Então, nesse caso, Moitinho, você lida como cliente o interno ou o externo, né? Dependendo do processo. Então, por exemplo, eu trabalho com qualidade, eu posso ver o risco em atendimento ao meu cliente, porque eu não lido diretamente com o externo, né? sim, Mas é o meu cliente interno que vai ter um impacto no externo, sim, né? com certeza. Então, porque muitas das saídas lá, intermediárias, muitas vezes é para o seu cliente interno. Aham, E aí o pessoal tem é. dificuldade, às vezes, de identificar qual é esse requisito. Aí eu digo assim, vamos lá conversar com ele, saber dele. O que é que ele espera desse registro, dessa ficha, dessa solicitação que você entrega para ele, né? Isso é importante, porque não fica só no eu acho, né? Uhum, Então, você valida o seu eu acho com o seu cliente, né? E isso lhe dá uma perspectiva melhor de trabalhar os seus processos, validar, né? E melhorar e avaliar as melhorias dos seus processos, entendeu? uhum. Mas não é uma coisa fácil, a gente não está acostumado a fazer. E o pessoal tem muita resistência Sim. de pensar nisso, né? Pensar e o pior, registrar. Porque Sim, às vezes, por exemplo, o risco. Eles avaliam o risco, mas não para registrar, né?
É uma dificuldade mesmo. Eu vejo até em reclamações de cliente mesmo. Até hoje a gente já fez de diversas formas, mas é difícil. Ele trata o problema, ele atende, ele resolve, mas às vezes não registra. E a gente já tentou até nas propostas criar o canal de comunicação para que o cliente ligue para aquele número, mas o cliente tem o número do engenheiro, entendeu? Então é mais fácil para ele ligar para o engenheiro do que ele ter que ligar para um canal que possa fazer um registro. Porque a incorporação é muito diferente do que de prestação de serviço, entendeu? Então o cliente vai logo para o engenheiro, mas aí o engenheiro resolve, mas não registra. Aí depois para fazer análise de causa, para depois ver onde é que está falhando, mas fica complicado, porque se não registrou, fica tudo na cabeça. Aline, lá na Gráfico a gente usa o construtor de vendas, já é um sistema. Lá ele faz toda a parte de incorporação e tem um canal em que o cliente tem acesso. Então, o chamado de assistência técnica, alguma crítica, qualquer coisa que ele quiser notificar, ele pode entrar no portal. E também, aí o cliente não entra no portal, liga. Aí a pessoa tem que cadastrar essa reclamação do cliente lá. Então, só que assim, o nosso processo é desenhado assim, né? Várias pessoas não seguem, principalmente quando liga para a própria pessoa. Mas é isso que a gente está batalhando, de que ter o registro no sistema. Mas incorporação, eu acho que ainda é mais fácil. Eu lá em corporação, todo mês eu tenho um registro, é tudo redondinho. Mas a parte da tecnologia que presta serviço, né? Vai lá para fazer uma sondagem, vai lá para fazer uma contenção. Essa que é a complicada, entendeu? Você não tem isso, entendeu? Então você meio que força o seu cliente a ir por esse canal. É diferente. O meu não, o tratamento é outro, entendeu? Entendi. Aí, não, isso lá também a gente não tem, não. Aí esse é que é complicado. Às vezes passa meses sem uma reclamação. Aí a gente, na reunião do grupo de guerra, aí a gente faz, mas eu ouvi uma reclamação, sim. Realmente teve essa. Aí é que vai registrar, entendeu? Porque eu já ouvi de gerente dizer para mim que não ia registrar, não. Porque ele está mostrando um erro do processo dele. Você acredita nisso? Mas é absurdo, mas é assim mesmo. A mentalidade é muito por aí ainda, gente. Então, isso não é uma tarefa fácil, né? Mas que tem que ser arduamente trabalhada. E quando, se a gente o máximo que conseguir tangibilizar, né? Ou seja, tornar os resultados mensuráveis, você começa a ter um engajamento maior, né? Porque é mostrar que você, eu digo sempre, a qualidade tem um trabalho de monitorar, cobrar, ser o chato, né? Exato. Então esse é um trabalho. Mas quando é que o sistema, eu entendo que ele está amadurecendo e está maduro? Quando as pessoas começam a olhar a qualidade, ou segurança, o meio ambiente, sei lá, não só como o chato que cobra, mas a pessoa que está ali para ajudar. Sim. Né? Então, quando ele começa a enxergar dessa forma, você vê que o sistema está mais maduro. Então, ele vai procurar você no sentido de dizer assim, olha, eu sei que eu conto com o Gilca, com o Cris, com o Leni, que ela vai me ajudar na minha atividade, no meu processo, no problema que eu tenho. Né? Não só para cobrar, tá certo? Mas é um trabalho de transformação. Que não é fácil. Você até mandou uma pesquisa perguntando, acho que a pergunta era sobre qual era a dificuldade que a gente encontrava em implantar. Lá, o principal é as pessoas entenderem o que é um mapeamento. Tem gente que não sabe. Sim. Que eles sentam para poder fazer o mapeamento e não sabe, então fica difícil. Por exemplo, eu sentei com todo mundo para poder fazer o nosso. Quem consegue entender como funciona, fica mais fácil, porque consegue deixar bem transparente tudo, consegue identificar. Mas quem não entende o que é, ficou muito complicado a gente tornar o processo real mesmo, desenhar ele como realmente ele acontece e descobrir onde tem os problemas, descobrir onde pode melhorar. Então, as pessoas não entendem. É tanto que na auditoria que a gente teve, foi pedido na obra o mapeamento e ninguém sabia o que era.
e aí senta para explicar, faz junto o processo, e quando chega, não sei o que é, ninguém sabia o que era. E aí, eu acho que lá é complicado isso também. Porque eles falando, a gente tem que trabalhar para que eles utilizem isso mais no dia a dia dele. Né? Então, agora, um outro ponto também. No momento em que ele tem que reportar, por exemplo, né? Resultados, né? E que aquilo está naquela ferramenta e alguém cobra isso, né? Veja, a lógica da organização é assim: se o dono não cobra, eu deixo para depois. Se o diretor, né, o diretor, se o diretor não cobra, o gerente, o que é que quando ele chega aqui, ele me cobra? Isso aqui eu tenho que deixar alguém. Essas outras coisas, se ele não me cobra, eu faço se der. Ele não cobra, então é o nível de importância das coisas na organização. Então, se existe um sistema de gestão, mas que não é vivenciado, não é cobrado, não é estimulado no dia a dia, desde cima, né? E vindo, não vai. A pessoa vai fazer quando tiver, né? No momento, lógico, da auditoria, né? Não, lá, assim, hoje a gente teve um avanço muito grande já, as pessoas já entenderam os processos, as normas, o pessoal já está bem engajado. Mas essa parte de mapeamento, eu sinto que falta mais amarrar ele em algo para que a pessoa consulte sempre e não seja apenas quando foi elaborado. A gente também faz análise de risco em cima disso. Então, não ser só no momento que foi feita a análise de risco. E aí eu vi como uns exemplos que você deu, que existe como está amarrando isso em todo o processo. Sim. E aí eles vão estar sempre consultando e vai estar sempre na memória o que é o mapeamento, como é que funciona. Isso que ficou legal. Tem que estar amarrado. Eu, particularmente, não mando isso com obra. Foi apresentado, foram feitas várias reuniões com cada gestor, com cada setor, foi elaborado com eles. Depois, no final, foi apresentado o trabalho. Porque, para mim, o mapeamento de risco é nada mais, nada menos do que exatamente o que esse setor faz de início e produz no final. Então, é basicamente o seu dia a dia. Na minha questão de gestão de qualidade, eu sou bem simplória. Eu não gosto de ingestar, ainda mais que eu sei muito bem o que é obra. Então, o que vai para a obra, o que necessariamente ele usa na diária, o que ele está vendo sempre, é aquela coisa de produção, programação com sua equipe, que isso sim eu exijo, que tenho que ver esse documento, como é que está indo. Agora, a questão de eles explicarem o que é mapa, pelo menos nas minhas auditorias, nunca foi cobrado. Sempre é cobrado lá no escritório, ou no meu setor, ou até para a própria diretoria. Ou o setor de suprimento geralmente cobra, mas é uma coisa mais sede. Eu não chego a levar isso para a obra, não. Isso está errado, meu tio? Não, assim, no caso, o gestor da obra, gerente de obra, engenheiro de obra, ele tem que ter uma visão, no meu entender. Ele é o gestor daquele negócio, tá? Eu não vou dizer que a gente vai, tem que levar isso a nível de mestre, encarregado, né? Não, mas ele responde pela obra, pela execução, pelos resultados daquele negócio lá, a obra. Então, minimamente, ele tem que entender, né? Não só da execução, só da técnica, né? Ele tem que entender da gestão. Não, sim. Não é ele que faça a gestão. Ele sim, só executa. Mas eu não falo assim que tem que saber na íntegra realmente o que está ali. O meu mapeamento foi feito com eles. Cada gestor fez, a gente fez várias reuniões. Não foi independente, não foi criado e apresentado apenas. Todos eles, até porque quem mais conhece o seu processo é quem não é diferente. Eu não vou chegar a interferir no setor, mas que eu sei a parte de suprimentos, como é que funciona, porque é uma questão de gestão também, mas o que tem entre linhas, seus riscos, as oportunidades, o que é que ele vê de diferente, o que ele quer mudar, o que é que ele melhora ou não, é o que eu estou dizendo aqui. Eu não costumo levar este documento para a obra, ele não tem esse mapeamento lá. Entendeu? O que eu quero dizer é isso, ele foi apresentado, ele foi treinado, mas eu não tenho este documento para ser apresentado pelo gerente da obra.
E também, nas minhas auditorias, nunca foram cobrados também. Eu vejo na minha visão, tá? De uma forma mais diferente, porque às vezes até o linguajar, o nosso é um e deles é outro, dizer, vem cá, como é que você funciona o seu processo? Ele vai saber dizer porque o que está escrito é exatamente o que é feito. Sim. Mas é só, se ele é o dono responsável do processo, pelos resultados, ele tem que entender. Ele tem que, eu digo assim, se auditores não cobram, aí é outra história. Mas ele tem que entender o ciclo PDCA do processo do qual ele é dono. Então, o dono do processo tem que entender daquilo ali. Não exatamente assim, a metodologia CIPOC, não sei o que, tartaruga. Não é isso. Mas ele tem que entender daquilo, como é que foi ali a construção, como é que ele monitora, o que é que ele olha, qual é o resultado esperado. Porque é a gestão do processo. Então, a organização deveria funcionar assim, a norma cobra dessa forma, ela coloca dessa forma, né? Então, ele tem que ter a gestão, né? Não é só a execução, ok? Então, é a visão que eu tenho, né? E a gente, quando vai realizar, né, a auditoria de cliente, a gente atua dessa forma. Essa é a forma, né, que não só a norma fala, mas é uma forma lógica, né, de você entender que existe uma gestão daquele processo. Quem mais? Tinha a Aline, parece. Moitinho, eu achei interessante que você mostrou, na verdade, você até falou como preferência de vocês criar esse mapeamento a partir de diagrama. Eu já tinha visto de outros exemplos, mas eu gostei dessa parte que você conseguiu linkar isso com os riscos também, né? E uma dificuldade que a gente tem com relação à elaboração mesmo do mapeamento, né? Da estrutura dele no BISAG, justamente o BISAG, né? Desculpa. É justamente isso, porque o que a gente sentiu quando começou a usar o BISAG foi uma, assim, falta de outras informações que deveriam estar ali linkadas, né? E ele fica um pouco, eu acho que ele visualmente é bom, tipo, é bom para visualizar e para treinar as pessoas em obra e tal. Mas o diagrama, eu acho que ele fica até mais completo nesse sentido das informações, inclusive que a norma preconiza, né? Que pede para a gente trazer. O diagrama de bloco, né, ele é o mais simples que tem, né? É uma forma que eu entendo que seja mais simples. Você pode utilizar no Visage, como a gente utiliza, mas você pode fazer ele no próprio Excel, no PowerPoint, no Visio, no CityChart. Existem diversas opções para você fazer diagramas, até fluxogramas, né? Agora, o Visage, ele vai além, né? Você pode fazer um diagrama simples. Aí você pode fazer tanto um mapa, chamado, né, BPM, quanto realmente um modelo de processo. Então, você pode aprofundar isso aí. Então, você pode usar ele só de uma forma básica para construir isso, né? Mas só que você pode ter outras, né? À medida que o seu processo amadureça, você conseguir tirar outras informações, fazer simulações, aí já seria algo mais avançado, né? Uhum. Só que pode gerar grandes benefícios para a organização, tá? Então, o que eles chamam de BPMS, né? Que é um estágio mais avançado, você consegue simular e até automatizar processos dentro do software, né? Então, se você fizer um desenho adequado e bem detalhado, você consegue botar qual recurso. Isso aqui é um assistente administrativo, isso aqui é não sei o quê. Quanto tempo ele leva? Então, você faz toda a modelagem lá dentro e faz a simulação, né, de resultado. Ou seja, o que você colocou ali, você vai gerar tantos produtos ou serviços a cada dia. Isso está bom ou não está bom? Aí eu posso mexer nessas variáveis e conseguir fazer o quê? Simulações. Ou se eu melhorar a produtividade disso aqui, simplificando um formulário. Então, ele vai passar de, sei lá, 15 minutos para fazer para 5 minutos. Aí eu rodo de novo a simulação e vejo, poxa,
Se eu fizer isso, eu vou melhorar meu processo em X%. Então, isso já é um estágio mais avançado, né? Entendi. Quem mais? Mais alguma dúvida, algum comentário? Acho que não, né? Gostaria mesmo de agradecer aí também pela apresentação, Moisés. Ah, a Priscila entrou, tô vendo ela aqui, ó. Pri, e aí, amor? Dá aí uma Oi, palavrinha. gente, bom dia. Tô aqui e não tô, viu? É porque eu tô no Cimatec Park e um monte de pepino aqui. A gente vai ter que fazer uma desmobilização aqui, vai ter visita da Anvisa amanhã, por isso que eu acabei me atrasando nessa condição, nessa questão de entrar na sala, tá? Mas de antemão já agradeço a participação aí fantástica do meu amigo Moitinho. Já falei com ele que sou fã, né? Que ele arrasa aí. Infelizmente eu não consegui pegar o início. Então, Moitinho, muito obrigada, viu? A gente agradece muito você, essa sua disponibilidade em poder contribuir, trazer para a gente aí seus conhecimentos, agregar, né, a palavra, e a gente poder gerar aí um documento mais embasado, né, dentro daquilo que você que está aí dando consultoria sabe as coisas que mais são utilizadas, que mais tem resultado, o melhor desempenho, para a gente poder fazer o nosso papel, né, do GT de qualidade, que Sim. é realmente gerar um produto que possa auxiliar as empresas, viu? Uhum. Muito obrigada mesmo. Agradeço a vocês o convite. Espero que, né, o conteúdo tenha agregado alguma coisa, né? E, assim, a questão do conceito que todas essas normas trazem, de melhoria, tá? Uhum. Então, gente, a gente pode começar, né, do sistema não maduro, do mais simples possível, pegando os requisitos mínimos que esses padrões que a gente está seguindo pede, né, para atender o padrão, né? Da forma mais simples, mais viável para a empresa. Agora, tem uma responsabilidade grande de vocês, né, de provocar e estimular a evolução, né? Porque nem sempre o mais simples é o que vai lhe dar o melhor resultado depois. Falo assim, não no sentido de complicar, mas colocar outros ingredientes, né, que você consiga evoluir, o seu sistema através desses novos ingredientes, que não é necessariamente o mínimo que a norma pede. Ok? Ok. Então, legal. Foi muito boa a apresentação, Clara, né, para mim, e eu te agradeço aí também, né, em nome também do grupo Siscom, certo? E é isso aí. Legal. Coutinho, obrigada, viu? Eu também gostei muito da apresentação. Como sempre, agrega. Valeu. Então, vou deixar vocês na sua reunião. Estou saindo. E você sai de